Fala rapaziada, vídeo um pouco diferente hoje aqui no canal, que é o seguinte: se você me assiste, me acompanha já tem algum tempo, provavelmente você quer se tornar um gestor de tráfego, ou você é um empresário, né? Um funcionário que precisa de técnicas de gestão de tráfego pago para poder aplicar aí nos seus negócios, tá? Nesse vídeo eu quero falar mais com você que de alguma forma é um gestor, tem interesse de se tornar um gestor de tráfego, tá? Enquanto eu caminho aqui, a gente vê várias empresas, vários profissionais liberais e todos eles precisam de gestão de tráfego pago. Ou seja, mais cedo ou mais tarde você vai precisar negociar, você vai precisar vender para essas pessoas. Mesmo que você faça anúncios online, uma hora ou outra, essas empresas aí, eles vão entrar em contato com você para conversar com você. Tá bom? E aqui nesse vídeo eu vou dar algumas dicas de como eu faço para poder converter melhor essas pessoas, tá? O primeiro ponto é resultado. Quando você tem um resultado, você consegue conversar com esses futuros clientes com uma cabeça mais erguida. Você consegue se posicionar de uma forma muito mais segura. Então, se você não tem resultado ainda, não precisa desanimar. O que você pode fazer? Você pode, por exemplo, contar com o resultado de um do seu mentor. Por exemplo, se você assiste conteúdos aqui no meu canal, você pode contar com os meus resultados, isso mesmo. Você pode, por exemplo, crer que tudo que eu estou te ensinando são coisas que eu realmente aplico, eu realmente faço e que geram resultados para os clientes, né? Não é do dia para a noite que se consegue mais de 28 clientes e atende mais de 28 clientes. Então você pode contar com os meus resultados, tá? Uma outra coisa que você pode fazer também, caso você queira, é prestar o serviço de tráfego pago sem cobrar nada a princípio, apenas para você ter esse case, apenas para você ter esse fator de resultado, né? Então você pode sim fazer gestão de tráfego pago sem cobrar nada até que você tenha um resultado ou tenha portfólio para poder mostrar. Tá bom? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero mencionar é questão de técnica. Vender, converter um futuro cliente em cliente precisa técnica. Por exemplo, uma das coisas que a gente vê por aqui é o seguinte: você está ali mostrando o seu serviço, o seu trabalho, né, para o futuro cliente. Ele vai falar assim: ah, mas está caro, eu achei esse preço muito caro. E aí, uma técnica que eu utilizo muito, que você pode aí se preparar para utilizar ou até utilizar hoje mesmo, é o que? Eu entendi, mas deixa só eu perceber, deixa eu ter a certeza aqui que eu compreendi corretamente. Você disse que está caro, mas caro comparado ao quê? Essa pergunta é muito boa. Caro comparado ao quê? O cliente ou o futuro cliente, ele vai ter uma oportunidade de falar com você. Caro comparado ao quê? Ele pode falar, por exemplo, não, caro comparado a um outro gestor que fazia o tráfego pra gente e tal. E aí você tem uma chance de driblar esse argumento. Você pode falar, por exemplo, poxa vida, mas se esse outro gestor fosse tão bom assim, você não concorda que ele estaria ainda com vocês? Você concorda que ainda assim vocês estariam fazendo tráfego pago com ele? Talvez ele não seja tão bom assim. Talvez ele cobrava barato, mas não era tão bom quanto eu, por exemplo, né? Você tem essa chance de argumentar. Um outro argumento que a gente percebe aqui às vezes é o que? Você mostra toda a apresentação, né? Encanta ali o cliente, e ele vai falar assim: olha, eu vou pensar, eu achei muito bacana, mas eu vou pensar aqui e tal, né? Isso acontece muito. E algo que você pode falar é o seguinte: você pode concordar com ele, né? Falar assim: olha, esse ato de pensar é muito bom. Eu geralmente faço isso aqui também quando eu estou prestes a comprar algum produto, serviço. Eu tenho uma mania de pensar também. Agora é o seguinte, aí você pode pontuar. Agora é o seguinte: há estudos que mostram que quando uma pessoa, um futuro cliente, pensa sozinho, gera muitas outras dúvidas que ele não consegue resolver porque o vendedor, a pessoa ali que apresentou, não está presente. Bora pensar juntos? Isso é muito bom. Bora pensar juntos. Você precisa fazer ele entender que você está ali para ajudar, para pensar com ele, para tirar dúvida, porque se a gente deixar ele sair para pensar, vão vir mais outras dúvidas, medos, e você não vai estar presente para poder tirar. Há uma grande chance dele não fechar com você.
tá? Então são técnicas que você precisa entender para poder fechar ali com o seu cliente, tá? Para você driblar essas objeções e ajudar o cliente a fechar. Porque no final de tudo a gente sabe que tráfego pago realmente é uma ferramenta indispensável para qualquer empreendedor, para qualquer empresa. A gente sabe fazer o negócio, mas se a gente deixar de entender de técnica, aquele futuro cliente ele pode deixar de ter esse resultado, né? A gente pode também deixar de ganhar por isso. Então por isso que é interessante entender de técnica. Fez sentido? Se gostou, deixa aí um sinal de fumaça, né? Dê um like, deixa um comentário. Eu vou trazer mais vídeos como esse, beleza? Chegando aqui perto da minha igreja, ó. Valeu!